Sejam todos muito bem-vindos. Está começando o programa Rota Cultural a partir de agora. E eu, Alexandrina Leus, gostaria de convidá-los para que venham comigo conhecer o Museu de Arqueologia Egípcia, na cidade de Ponta Grossa. Confiram as imagens. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já. É 2 minutinhos, não saiam daí. Eu estou aqui no Museu de Arqueologia Ciro Flammarion Cardoso. Eu quero convidá-los para que comigo adentrem o museu e conheçam a Galeria de Egiptologia e Galeria Pré-Colombianas. E aproveitando a sombra aqui de papiros em meio à natureza egípcia e a flor de lótus, eu quero que vocês acompanhem essas imagens dessa maravilha da natureza, parte da natureza egípcia. Vamos adentrar o museu e conhecer um pouquinho da galeria. Vamos lá? E conforme combinado, agora eu estou aqui ao meu lado com o arqueólogo Moacir Elias Santos. Olá, tudo bem? Olá, Alexandre, como vai? Tudo bem? Na verdade, nós vamos mergulhar um pouquinho na história. E ele será o nosso condutor. É isso, né? Isso mesmo. Vamos passear um pouco pelo museu e conhecer um pouquinho sobre o que a gente tem aqui. Gostaria que vocês começassem a acompanhar aqui as primeiras imagens e a orientação aqui do nosso arqueólogo. Na primeira sala aqui nós temos uma sala que trata do cotidiano do povo egípcio, né? Então essa exposição se chama Egito Antigo, Vida e Imortalidade. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre a vida, nós vamos passear por essa sala. Bom, então aqui nós vamos aprendendo um pouco sobre como os egípcios dependiam do seu ambiente, né, para poder se desenvolver, né, ao longo desses 3.000 anos de história. Então nós temos uma sequência de quadros aqui, por exemplo, que explicam como era o processo de produção agrícola deles, né? Então, desde o plantio, passando pela colheita, né, e depois pelo armazenamento dos grãos, né? Então, nessa vitrine, por exemplo, tem alguns objetos que são bem interessantes, como, por exemplo, esta imagem que vocês estão vendo de uma mulher abaixada. Ela está moendo cereais. Os egípcios usavam pedras para poder moer cereais, né? Só que nesse processo, quando eles colocavam os grãos de trigo ali, por exemplo, o que acontecia? Grãos de areia e mesmo fragmentos de rocha se misturavam na massa. Então, quando um egípcio produzia pão, normalmente depois do pão pronto, começava a mastigar, tinha grãos de areia nessa mistura. Então, o que acontecia com os dentes? Eles iam sendo desgastados ao longo do tempo, né? Então, isso gerava um certo problema. Em compensação, se nós analisarmos uma múmia hoje, nós vamos ver que ela não tem cárie. Então, o que é um problema para a nossa sociedade hoje, não era para os egípcios antigos, era uma dieta muito mais saudável. Tirava o esmalte dos dentes, mas não tinha cárie, seria de repente pelo açúcar. Isso, exatamente, por não ter açúcar na dieta, isso contribuía para a preservação dos dentes, por um lado, só que por outro a areia acabava desgastando. Então é um instante que ele colocava pães, né? Eles faziam cerveja a partir do pão e colocavam pães dentro dessa espécie de peneira e jogavam água por cima. Vocês podem ver aqui essa cena que está aqui em cima do quadro, né? Que retrata exatamente como isso ocorria. E depois o caldo que era armazenado servia como de base para a fabricação da cerveja. Eles misturavam também tâmaras nessa mistura, né? E aí, a partir disso, a cerveja fermentava e eles podiam beber. E para beber cerveja, naquela época, você tem ideia de como isso era feito?
Não tenho a mínima ideia. Então, se vocês olharem aqui do lado, vocês vão ver que eles bebiam cerveja de canudinho. O metal que é tóxico é o chumbo, né? E o chumbo gera uma série de problemas. Então, as pessoas acabavam morrendo por causa do chumbo. Que nós temos uma imagem, por exemplo, de um escriba, que na sociedade egípcia era aquele que sabia ler e escrever, né? Então, muitas vezes as pessoas acreditam que o escriba era uma parcela da população composta por escribas, mas na realidade não. O escriba era um título honorífico que a pessoa tinha. E o curioso que também aqui do lado nós temos alguns objetos que estão diretamente associados à escrita. Se vocês olharem aqui, vocês vão poder ver, né, por exemplo, essa placa que está aqui, né, uma paleta, né, na realidade, que era de um escriba. Então todo escriba tinha uma peça como essa, com 2 tipos de tinta, preta e vermelha, e canetas que eles usavam, né, para escrever. Aqui a gente pode ver também o papel usado por eles, o papiro, né, que você viu lá, mostrou para o pessoal lá fora também, né? Então eram coisas do cotidiano deles. Temos o papiro, né, e daí temos também a flor de lótus, né, que também... E foi, há quanto tempo já está aqui essa espécie? A flor de lótus, ela tem uns 3 anos que a gente conseguiu as mudas, que elas estão ali. O papiro já, desde que nós abrimos o museu, nós já temos ele plantado ali. Então ele acabou se adaptando um pouquinho ao nosso clima do sul. E incrível que a planta se desenvolveu bem, né? Que tem até flores, né? Então, tá certo. E os registros, quando exatamente começou na humanidade a questão da escrita? Bom, a escrita no Egito ela começa por volta do século 32 a.C., quando os selos foram encontrados em tumbas de reis do período pré-dinástico. Então, 3.200 aproximadamente, né? Com o passar do tempo, eles desenvolveram essa escrita de tal forma que foi possível escrever sobre tudo, né? Então, cada vez mais os documentos se tornaram mais abundantes. Então, são essa escrita que possibilita a gente conhecer um pouco sobre o passado dos egípcios, né? Então, os hieróglifos, uma vez lidos, eles falam muito sobre o cotidiano deles e como eles viviam, etc., né? Por exemplo, nessa placa aqui vocês podem ver que nós temos alguns hieróglifos. Essa placa aqui ela se remete mais ou menos à época de 1350 a.C., quando esse faraó aqui, o faraó Akhenaton, governou o Egito. Agora, falando a respeito da escrita, aqui vocês podem ver alguns hieróglifos. Por exemplo, aqui nós temos escrito a palavra Remet, que se escreve assim, quer dizer esposa. E aqui Nezu, que quer dizer rei. Então aqui nós temos a esposa do rei ou a rainha, né? Aqui daí nós temos uma andorinha e um pãozinho, né? Aqui se lê Ur, né? No caso Urete, porque está no feminino. Então remete Nezu Urete, quer dizer, a grande esposa real. Daí aqui nós temos um canal que se lê Mer, e aqui um T, né? Então Meret. E aqui um pronome F, então Meret F, sua amada. E aqui Nebet Taui, senhora das duas terras. Então, lendo tudo junto, seria mais ou menos isso. A grande esposa real, sua amada, senhora das duas terras. E o nome dela originalmente estaria aqui, que é a rainha Nefertiti, que aparece logo aqui embaixo, né? Que é a mesma rainha que nós temos aqui do lado, né? Na outra vitrine, né? Que está logo ali. Vamos apreciar um pouquinho da beleza e também dos adereços. E eu quero uma curiosidade aqui também. Quando o faraó ele acabava falecendo, a rainha também ia junto para... No caso do Egito, acontece assim, no início da história deles, nós sabemos que na primeira e na segunda dinastia, quando alguém de importância social morria, muitas vezes outras pessoas poderiam ser enterradas juntas. Então isso ocorre na primeira e na segunda dinastia, mas geralmente não são membros da família real que eram enterrados juntos. Agora, com o passar do tempo, eles vão substituir as pessoas que eram colocadas como rei, né, em geral, por imagens, que daí nós vamos poder ver algumas dessas imagens lá na outra sala. São chamados de Shawabites ou Ushabites. O que são eles? Eles são, na realidade, os empregados do morto, né? Porque na ideia deles, na outra vida, vai precisar trabalhar, vai precisar repetir a vida, né? Porque eles imaginavam que iam ter a mesma vida que eles tivessem na Terra. Então, para viver eternamente, eles levavam essas figuras e, colocando-as no túmulo, cada uma delas faria o trabalho que o morto necessitasse. Então, geralmente, no início, eles colocavam uma ou duas figuras. Só que com o passar do tempo não era suficiente. E eles passaram a colocar 365. Temos uma série de joias que muitas vezes eram colocadas ou junto com as múmias, né, com os mortos, ou eram usadas pelas pessoas em vida. Daí você pode observar mais
quem que usava o quê, né? Então, esses colares, por exemplo, que vocês veem como esse aqui, que tem os terminais sem perfuração, são colares de uso funerário, né? Quer dizer, então, foram feitos para serem colocados numa múmia. Já esse outro grande colar que vocês podem observar aqui, ele foi feito exclusivamente para uso dos vivos, né? Porque ele tem os terminais e tem um sistema de amarração que permite utilizá-lo, né, que o indivíduo utilizasse em vida, né? Então, algumas joias que nós vamos encontrar aqui, nós temos anéis, outros colares, né? E se você observar bem, os símbolos que aparecem são bem interessantes. Por exemplo, naquele colar lá do alto, que vocês estão vendo dourado, com contas em vermelho, se vocês chegarem bem perto, vocês vão ver o que tem ali. São moscas, né? Uma do lado da outra. E daí você pode ficar pensando, né? Por que os egípcios fariam colares decorados com moscas? Porque a mosca, para os egípcios, tinha uma importância bastante significativa, porque para eles era o símbolo da persistência. E é o que mais que eu gostaria de ver aqui. Aqui seria o quê? Esses outros quadros que estão logo aqui na sequência, eles vão falar um pouquinho de como as casas das pessoas eram construídas, né? Então, os egípcios usavam materiais bem simples, como adobe, né? Para construir os tijolos, né? Para edificar as casas, que quando finalizadas, elas tinham essa aparência que vocês podem ver aqui num outro quadro, né? Então, veja que a casa era alta, né? Com janelas colocadas na parte de cima da casa, justamente para facilitar a entrada de luz e de ar, né? E eram cercados por um muro e tinham jardins, né? Bastante floridos, né? E com flores, por exemplo, como lótus, que vocês viram lá fora, e também tinha o lírio, né? Então eram outras plantas que eles gostavam muito de ter próximos às residências. Na questão de estar sempre arejado e com entrada de luz, aqui também a gente pode observar que o sol era um deus realmente muito reverenciado e era de grande importância para o casal, também um rei e a rainha. Sempre ele aparece em várias situações, não é? Sim, aqui nós vemos, por exemplo, nessa imagem do Akhenaton, o deus Aton, que é o deus do sol, né, que ele cultuava como se fosse um deus único. Mas além do Aton, Ra era uma divindade solar, e muitos outros deuses também têm essa identificação com o sol, né? Inclusive a própria flor de lótus, né, que vocês viram, quando ela abre as pétalas de manhã e fecha à tarde, isso levou os egípcios a imaginarem que o primeiro deus saiu justamente dentro de uma flor. Tinha mencionado, é justamente do instante da criação do mundo, né? Quer dizer, a flor de lótus, quando abre as pétalas, liberta, né, do seu interior o primeiro deus, que seria o deus do sol. E aqui, essa imagem ela foi encontrada em 1922 na tumba do rei Tutankhamon, né, que é conhecido como faraó menino. E é uma imagem que retrata ele ainda como uma criança, né? Quer dizer, exatamente como o deus que saiu de dentro da flor no amanhecer dos tempos. Esses objetos, em geral, né, são muito famosos, né, muito conhecidos, então aqui a gente pode ver várias peças que foram localizadas no túmulo dele, e essas peças, as originais, estão no Museu do Cairo, né? Então, por exemplo, como esse busto de madeira, né, a cabeça de uma deusa vaca, aqui vocês podem ver também uma adaga, nós temos outros objetos como o jogo Senet, que era um jogo de tabuleiro daquela época, o espanta-mosca, além de imagens de deuses, né? Então mostra a riqueza que era enterrada com o faraó. Essa deusa em especial, ela se chama Mehit Uret, que quer dizer a grande inundação. Era uma deusa que ia receber o faraó quando ele chegasse no outro mundo. Então, os deuses, na realidade, eles se manifestavam com várias formas. Então, essa deusa, especificamente, ela era retratada assim, como uma vaca. Mas há uma outra deusa, isso, exatamente, que é a deusa Atur, que é essa deusa que está aqui do lado, ó. A gente pode passar para cá, e vocês podem observar uma pequena imagem de bronze dessa deusa aqui na vitrine, né? Essa deusa, aí sim, está ligada à música, à dança. Mas ela tem o rosto também de uma vaca, como a Mehit Uret, exatamente. Só que daí, muitas vezes, pode ter várias divindades com aparência, né, semelhante. No caso, a deusa Atur também. Agora, se vocês olharem aqui do lado do caixão, que é aqui desse lado aqui, vocês vão poder ver também uma outra deusa, que é a própria Mehit Uret, como ela aparece aqui, ó, né, nesse cantinho. Ela está aqui saindo da montanha de Tebas para receber quem chega no outro mundo. Então, a mesma ideia dessa deusa que está aqui no caixão representa aquela deusa com a cabeça dourada que vocês viram anteriormente, né? Então, na ideia dos egípcios, eles podiam representar de várias formas, né? E aqui, isso é uma réplica. Mas no caso aqui nós temos uma réplica de uma múmia. E essa réplica a réplica dessa múmia, trata-se de quem? É um sacerdote chamado Hora Enkenensi, né? Essa múmia ela estava na Inglaterra, né? E
mostra um pouquinho de como era, digamos assim, como os egípcios arrumavam o morto para colocá-lo dentro de um caixão. Vocês podem perceber que o corpo está todo enfaixado, ele tem essa rede de contas também, que é uma rede mágica que protegeria, né, o morto na sua viagem para o além. E se vocês observarem, vocês vão ver que o caixão é repleto de cenas que vão proteger, né, o indivíduo nessa viagem que ele faria para outro mundo, né, já que os egípcios mumificavam os mortos, acreditando que a pessoa ia renascer no além. A importância que eles davam para que o corpo terreno permanecesse era para que realmente ainda mantesse essa ligação, continuasse a ponte. Se acabasse com o corpo, se deteriorasse, na mentalidade, ao ver deles, seria que, de repente, poderia, na outra vida, não existir mais nada também. Mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Esse é o ponto. Então, conservando o corpo na Terra, você possibilita que a pessoa continuasse existindo no outro mundo. Então, tinha que ter uma identificação, digamos assim, da alma com o corpo. Sem o corpo físico, a alma não teria para onde ir. Então, ele ficaria perdido, né? Então, na ideia deles, era necessário fazer a mumificação. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já. Tem mais um pouquinho de programa, hein? Não sai daí. E a mumificação acontecia só com os nobres? Seria assim, os plebeus, as pessoas, o povo em si, não? Bom, no início da história deles, aí sim, realmente, a mumificação era algo para elite, reservado para elite. Só que com o passar do tempo, lá no período romano, lá no finalzinho da história dos egípcios, aí sim nós vamos ver que uma grande parcela da população era mumificada, inclusive camponeses, né? Então, isso vai se desenvolvendo um pouquinho ao longo da história, né? Agora, realmente, a mumificação, essa que nós vemos, das múmias que nós vemos dos museus em geral, né, são de elite, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma réplica também do faraó Ramsés II, né? Ele está logo aqui atrás, que é um faraó bastante importante, né? E é uma das múmias reais mais bem conservadas, né? Então, o Ramsés, ele morreu com mais de 80 anos, algo que era incomum para a civilização dos egípcios, já que as pessoas viviam no máximo entre 35 e 45 anos, né? E o faraó foi submetido, sem dúvida, a uma mumificação excelente. Como é que funcionava esse processo, né? Eles tiravam o cérebro pelo nariz e, para fazer isso, eles usavam um gancho, que vocês podem ver logo aqui na vitrine que está acima. Esse gancho era introduzido na narina, quebravam o osso que nós temos dentro do crânio, que é o osso etimoide, e aí ele chegava até o cérebro. E eles tinham recipientes específicos para guardar esses órgãos, que vocês podem ver ali na vitrine, que está logo ali na frente. São 4 pequenos vasos, né, que vocês vão ver aí no canto. Isso, exatamente. E esses vasos, cada um deles tem uma tampa diferenciada. Então, um com cabeça humana, o outro com cabeça de falcão, um com cabeça de chacal e o último com cabeça de babuíno. Daí, para terminar o processo, o que eles faziam? Enchiam o corpo do morto. Então, areia, argila, cebolas para conservação. Podiam colocar resinas também, né? Então variava um pouco o processo de indivíduo para indivíduo. Algumas múmias, inclusive, foram encontradas com líquen dentro, né? Então, dependia do produto que eles tinham em mãos. Cavam o cadáver usando o sal e daí a água era toda retirada. Então, o que acontecia? O cadáver secava e ficava com o aspecto que vocês estão vendo aí. Né, a pele bastante escurecida pela oxidação do sal, né, e terminavam o processo enfaixando o cadáver. Daí a gente pode pensar, mas era só um pedacinho de pano aqui e ali? Não. Na realidade é um processo muito bem elaborado, que inclusive tem um papiro mágico que explica como enfaixar o corpo do morto, né, seguindo uma série de rituais protegidos por Deus, etc. E esse papiro vocês também podem ver no quadro, que está logo aqui na sequência, né, que traz então as inscrições que explicam como enfaixar o cadáver. Né? O que dá para notar que ele era alto. Sim, as réplicas, todas as peças do museu, elas são feitas na escala do objeto original, né? Então aqui a múmia, o Ramsés, ele tinha cerca de 1,80 m, ele tinha exatamente o meu tamanho, né? Então, em comum para os egípcios também, que eram baixinhos, né? Então a gente sabe que a estatura média era entre 1,50 m e 1,60 m para as mulheres e 1,60 m e 1,70 m para os homens, né? Mas o Ramsés, a gente sabe que ele escapava essa média, né? Talvez por causa da alimentação também, porque nem todo mundo tinha alimento suficiente
suficientes, né? E membros da realeza já podiam comer muito mais. Inclusive, para os egípcios, né? Estar um pouquinho acima do peso, digamos assim, era sinal de prosperidade, porque daí tinha alimentos em abundância, né? Então, às vezes, inclusive, o indivíduo se fazia representar mais gordo na arte para mostrar que realmente ele teve uma prosperidade muito grande durante a vida. Olha que interessante. E vamos falar lá, aquela seria uma esfinge. Nós temos logo do lado também uma esfinge, né, que também é uma imagem que mostra como seria o rosto do Ramsés II em vida. Então essa é uma peça que foi encontrada em Karnak, num templo no Egito, e mostra bem o faraó oferecendo um vaso, que é o vaso do deus Amon, para o deus. Então uma peça que está ligada a um ritual religioso. Também, além das réplicas, vocês podem ver alguns objetos originais. Por exemplo, na exposição do Egito, nós temos uma máscara funerária masculina que tem 2.200 anos. Né? Essa máscara ela foi doada para o museu pela professora Maria Beltrão, que é uma arqueóloga bastante conhecida aqui do Brasil, que, sabendo da criação do museu, acabou, então, deixando a máscara com a gente aqui. Né? Então, essa máscara ela é feita de um material chamado cartonagem, que é uma mistura de papiro, gesso e linho. Então, se vocês olharem ali na testa, onde está quebrada a máscara, né, vocês vão poder observar um pouquinho da folha do papiro, que foi usado então para sua confecção. E no nariz ali também dá para observar também o linho, né, que era o tecido que eles usavam para fazer as roupas, mas que também usavam para fazer outros tipos de produtos, como no caso essa máscara aí. Nós sabemos que ela era a máscara de um homem, né, que foi usado pelo menos no enterro de um homem, por causa da barba que está retratado ali em cima do rosto. Né? Então, aquelas duas linhas de cor azul bem escuro, né, de ambos os lados, retrata então a barba. Né? Ela data da época ptolomaica, então da última fase da história do Egito. Então agora no museu nós temos uma nova sala que trata justamente sobre os povos das Américas. Então nessa sala aqui as pessoas podem conhecer várias populações que habitaram aqui antes da chegada do Cristóvão Colombo. Por isso que nós chamamos essas civilizações de civilizações ou culturas, né, sociedades pré-colombianas. Então os incas foram dos povos que habitaram a América do Sul e construíram muitos monumentos, né, em várias localidades, desde o Equador, né, até perto de Santiago do Chile. Eles formaram um império vastíssimo. Né? Agora, um dos monumentos dos incas que mais chama a atenção hoje em dia de quem vai ao Peru é justamente a cidade de Machu Picchu. Né? Uma cidade que foi descoberta em 1911, né, por um explorador norte-americano e que se conservou perfeitamente. Aqui nós podemos ver alguns exemplares de cerâmica dos incas. Né? Se nós compararmos com outros povos pré-colombianos, é uma cerâmica bastante simples. Conjunto ali de vasos, principalmente aqueles dois vasos do fundo, que eles retratam vasos de uso funerário. Eles são, na realidade, vasos de uso funerário. Foram encontrados, portanto, com mortos. Né? Mas eles reproduzem vasos que os incas usavam no seu dia a dia. Então, são vasos para cerveja. E essa cerveja americana, digamos assim, ela era feita com a base em cima do milho, né? Então de milho moído. Só que para fazê-la era bastante interessante porque depois de um pouco cozido o milho, as mulheres que preparavam colocavam esse milho na boca, mastigavam e voltavam a cuspir, né, na panela. Então, o que acontece? A saliva, né, justamente era o que ajudava na fermentação para a obtenção dessa cerveja. Né? Sociedades pré-colombianas, em geral, é essa ideia do sacrifício. Só que, para eles, pelo menos para os incas, eles não encaravam de um modo negativo, né, a ideia de algumas crianças serem escolhidas para serem sacrificadas. Pelo contrário, para essas crianças era algo muito importante, porque elas entrariam em contato com os deuses. E esses sacrifícios eles eram feitos no alto de montanhas. Então levavam as crianças até lá, né? Era uma viagem muito longa, colocavam com as crianças uma série de mantimentos, essas figurinhas talvez que ajudassem nessa travessia para o além, né? Para chegar até os deuses, e aí as crianças muitas vezes eram abandonadas ali. Né? Então elas acabavam sendo embriagadas e morriam de frio, né? Muitas vezes, ou eram sacrificadas. Né? Então com base nisso, na verdade, na cultura, eles achavam que, quem sabe, a pureza das crianças e o fato de elas estarem indo para outro mundo, elas poderiam levar algum recado, seriam mensageiros, exatamente, não seria nesse sentido, né? Exatamente. Essa é a ideia, que essas crianças iam ajudar a salvar os demais, né? Digamos assim.
Os Paracca foram os primeiros na história da humanidade a fazer esse tipo de cirurgia. Então eles cortavam o osso, tiravam um pedaço do osso e operavam o cérebro. E depois só costuravam o local da abertura, né? Então o que acontecia? Muitas pessoas morriam, não sobreviviam à cirurgia, mas não foi o caso desse sujeito aí. É de uma cabeça que está no México, né? E é uma cabeça que pertence à cultura Olmeca, que é uma das mais antigas do continente americano. Ela data entre 1200 a.C., mais ou menos até 800 a.C. E eles criaram os primeiros centros cerimoniais. E são nesses centros que as cabeças são encontradas. Ao todo existem 17, né? E essa, por incrível que pareça, é a menor delas. E entre os astecas, assim como com esses objetos que vocês estão vendo, assim como dos maias, nós vamos encontrar esse pigmento azul, que eles acabam até dando o nome de azul maia, né, pela forma dele. É realmente uma cor bastante intensa que a gente não tem paralelo em nenhum outro povo da antiguidade, tanto das Américas quanto do Velho Mundo, né. Tinham essas pirâmides como templos. É o caso também que a gente encontra em Teotihuacan, que é uma outra cidade mexicana, que vocês podem ver aqui a imagem, onde eles construíam pirâmides para os deuses também. E até hoje permanece. Gostaria que você fizesse as suas considerações aqui e deixasse um recado aqui para que as pessoas viessem e, de uma forma ou de outra, colaborassem. Bom, então fica aqui o convite, né, para que as pessoas venham conhecer o museu. É um museu que vai completar agora em abril 15 anos, né, nós estamos há 15 anos lutando para manter o espaço, né, para permitir que a população conheça um pouquinho sobre essa história. Então é bastante interessante que as pessoas, eu acho que o teu programa vai ser ótimo para isso, para divulgar, né, o museu, que embora tenha esse tempo todo, ele não é tão conhecido, né, na cidade. Então, só o fato das pessoas virem conhecer o museu, visitarem, né, e divulgarem, isso para a gente já é uma grande ajuda. O museu se chama Museu de Arqueologia Ciro Flammarion Cardoso, foi uma homenagem ao meu orientador de mestrado e doutorado, e o museu está situado na rua José Joaquim da Maia, 154, em Oficinas. O museu ele abre em horário comercial, mas a gente sempre pede para que as pessoas agendem a visita para ter certeza que vai ter alguém aqui para recebê-los. Então tá certo. Muito obrigada. Obrigado. O programa chegou ao final. Na semana que vem eu estou aqui neste mesmo horário aguardando vocês. Beijos! Mua!